Fala galera, eu sou o Matheus Monteiro e eu faço parte da liderança aqui da Igreja do Nazareno Paviote. Eu sou um dos líderes do grupo de louvor e também faço parte do Ministério Multimídia. E hoje eu vou fazer um devocional e falar um pouco sobre obediência, então fica ligado aí. Bom, e o texto que eu vou usar como base para esse devocional é 1 Samuel 15, do versículo 7 ao 9, que diz assim: E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Bom, nesses versículos aqui relata a desobediência de Saul para com Deus. Se nós lemos o contexto inteiro, Deus dá uma ordem a Saul e ele é muito claro nisso: destrua os amalequitas e tudo o que lhes pertence. Saul, ele reúne o exército e vai à cidade de Amaleque. Ele enfrenta os amalequitas e ele ganha a batalha. Porém, ele poupa a vida do rei Agag e traz consigo as riquezas daquele rei. Ele traz os bois, as ovelhas. Sendo assim, ele está desobedecendo a Deus. Um ponto importante que nós devemos ressaltar sobre a obediência é que ela precisa ser inteira. Nós precisamos obedecer a ordem por completa, não metade. Samuel foi à batalha, ele venceu a batalha, porém ele trouxe consigo, ele poupou a vida do rei Agag e trouxe consigo as riquezas daquele rei. Ele trouxe os bois, as ovelhas. E Samuel, muito irado, no versículo 22, ele diz assim para Saul: a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Trazendo para o dia de hoje, Saul, ele não tinha ofertado, ele dá uma justificativa que ele faria aquilo como um sacrifício para Deus. Porém, Deus sonda os corações. Mais importante do que o sacrifício seria a obediência de Saul. Deus sonda o nosso coração. Trazendo para os dias de hoje, é como se a gente viesse para a igreja porque o nosso amigo vem, porque o nosso pai, nossa mãe, nossa família sempre veio, e eu vou por um costume. A gente caiu na rotina, sabe? E com isso achamos que estamos agradando a Deus, quando não é bem por aí, é totalmente o contrário. Deus olha o coração, e assim funcionava também na antiga aliança, porque o sacrifício era algo necessário para a remissão do pecado. Porém, com o coração verdadeiro, se oferecia o sacrifício o melhor que você tinha. E Deus sondou o coração de Saul. Diferente do rei Davi, sabe, os dois primeiros reis da história de Israel, trazendo para o nosso lado, para o lado humano, se formos analisar, os erros de Davi foram assim maiores, mais escandalosos que o de Saul. Davi, ele cometeu um adultério, Saul uma desobediência. E por que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependeu verdadeiramente. Ele não estava ligando para as consequências, diferente de Saul. Saul, quando ele erra e Samuel puxa a orelha dele, ele vai e fala para ele. Saul, ele diz assim para Samuel: Samuel, eu errei, eu pequei, mas me honra perante o povo. Sabe, ele estava preocupado mais com a reputação dele como rei do que de fato se reconciliar com o Senhor. Ele estava mais preocupado que o povo ia achar dele
com o que iam falar dele do que a intimidade dele com o Senhor. Diferente de Davi. Quando o profeta Natan chega para Davi, ele conta aquela história que tinha um homem que tinha uma ovelhinha e outro que era rico e tinha várias, dono de um rebanho. E esse rapaz que era dono de várias, foi e tomou para si a ovelha desse homem que só tinha uma só. Davi fica muito irado com isso, ele fala: assim como o nosso Deus vive, assim como Deus vive, esse homem merece morrer. Natan fala: esse homem é você, Davi. E aí ele cai em si, ele reconhece o erro dele, ele reconhece que ele pecou. E ele não liga para as consequências. E é aí que ele escreve o Salmo 51. Quando falhamos, Deus, diferente de nós humanos, ele não olha o tamanho do nosso erro. Ele não olha o tamanho da nossa falha. Pelo contrário, ele olha o nosso coração. Se o nosso coração está verdadeiramente quebrantado e arrependido, querendo se reconciliar, querendo estar mais próximo dele, que não foi o caso de Saul, que ele pensou na reputação dele e ele pede para Samuel honrar ele diante do povo. E quando Davi escreve o Salmo 51, nos primeiros versos aqui, do 1 ao 4, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Aqui fica muito claro, é muito nítido o arrependimento de Davi. O arrependimento é a vontade dele de voltar à presença do Pai, sabe? A vontade, o coração quebrantado dele. Fica muito nítido aqui no verso 4. E ele termina esse salmo no verso 17 e o 19, que diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. No 19. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Então, resumidamente, se você vem para a igreja, mas no seu coração está a intenção de ficar em casa, assistindo Netflix, jogando o seu videogame, sabe, sua cabeça está em outro lugar, você vem aqui sem vontade nenhuma, cara, Deus não está se agradando da sua atitude. Eu preciso ser muito sincero e falar isso. Deus quer, antes do sacrifício, no Antigo Testamento eles ofereciam bois, gordura de animais. Deus sondava primeiramente o coração. Ele olhava se o coração estava sincero. E depois ele recebia o sacrifício. Então, antes de você sair para vir para a igreja, tenha consciência que você quer isso, que isso seja um prazer para você, sabe? Que isso seja o desejo da sua alma. Então, galera, que nós possamos ser obedientes à voz do nosso Pai. Porque além de tudo isso que eu falei, a Bíblia relata que todos os homens que obedeceram a Deus só se deram bem, morreram em ditosa velhice. Então, vamos ser obedientes ao nosso Pai que está no céu e tudo com certeza correrá muito bem. Bom, se você foi abençoado de alguma forma com esse vídeo, deixa um joinha aqui que vai ajudar demais a gente. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aqui para receber as notificações e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe e até a próxima.